Olá, eu sou Jéssica Bergamini e vou estar com vocês hoje falando sobre a terapia de aceitação e compromisso. Nós vamos compreender o que é a terapia de aceitação e compromisso. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para vocês me conhecerem um pouquinho. Desde a minha formação, eu atuo com a terapia cognitiva comportamental, me formei em psicologia em 2011. Depois disso, fiz especializações em neuropsicologia, neurociência, psicopedagogia, sempre atuando muito fortemente com a terapia cognitivo comportamental, mais ali de Beck. E isso é muito importante para eu explicar para vocês o andamento até onde eu cheguei na terapia de aceitação e compromisso, que tem a ver, inclusive, com essa linha histórica e de próprios estudos que eu fiz. Hoje eu estou muito mais direcionada à atuação dentro das terapias de terceira geração, faço parte do laboratório de DBT, do DBT Lab, do Instituto Paradigma, e realizo também treinamento do Family Connections como certificadora e aplico bom manejo clínico, tendo formação nessas áreas. Então, hoje o meu público mais específico da clínica de atuação é pessoas com intensa desregulação emocional, intenso sofrimento e com ideação suicida. Então, é uma clínica bem complexa, bem difícil, e a terapia de aceitação e compromisso está dentro de muitos eixos e me auxilia muito a ser mais efetiva, a ter mais eficácia junto aos meus clientes, né? Que eu acho que isso é o grande ponto. Então, além de ter toda uma vivência acadêmica, eu tenho uma vivência prática. E hoje o que eu vou direcionar para vocês está muito mais interligado a essa perspectiva prática, ao pulo do gato, aquela coisinha que a gente precisa entender para que faça sentido no nosso contexto clínico, junto a nós profissionais e aos nossos clientes também. Então, para a gente compreender a terapia de aceitação e compromisso, a gente precisa saber de onde ela veio, né? Estudando o passado, compreendemos o presente e podemos pensar no futuro. Isso é uma frasezinha máxima. Então, nós precisamos verificar como que é esse processo histórico de primeira, segunda e terceira onda, né? E como que a ACT se relaciona em tudo isso. Então, ali em 1913, a gente tem a abertura da primeira onda. Vem ali Watson, Skinner, Pavlov, toda aquela galera mais específico da terapia comportamental. A partir desse processo, a gente tem uma psicologia muito direcionada à questão pragmática, a comportamentos observáveis, a gente tem o comportamento operante, respondente, a previsibilidade do comportamento e o avanço de muitas técnicas de intervenção direcionadas à qualidade de vida do sujeito. Porém, com o avanço da própria psicologia cognitiva e da neurociência, começou-se a questionar-se muitos padrões, principalmente a visão do mental, né? Vamos utilizar esse termo mentalista, mas dos pensamentos, da linguagem e pensamento, que já vem sendo estudadas há muitos anos, né, por Vygotsky e muitos outros linguísticos, e aí se questiona isso, né? Como que é esse processo da psicologia cognitiva? Como que é a construção de memórias, de falsas memórias? Então, aqui a gente tem um questionamento sobre esses achados dessa primeira onda, sobre essa inquietude de entender o ser humano como um todo. Não só um sujeito que se comporta e responde, mas um sujeito que tem um mundo privado e que esse mundo privado também influencia em grande forma a sua tomada de decisão. E aí é onde nós temos o avanço para a segunda onda, que já são as terapias mais cognitivas, que já direcionam ao pensar, já focam no pensar, já focam no o que você pensou naquele momento, qual era o impulso da ação, né? Então, uma forma de diferenciar, que para mim faz muito sentido, na primeira onda, a gente entende que o pensamento ele é um comportamento. E na segunda onda, o pensamento ele dá origem a um comportamento. Então, eu penso para agir, o meu pensamento direciona o processo dessa ação e também faz com que eu veja tudo que está à minha volta. Então, tanto que nós temos o modelo cognitivo, a tríade cognitiva, como eu me vejo, como eu vejo o outro, como eu vejo o mundo e o meu futuro. Assim vou construir as minhas crenças centrais, os pressupostos e tudo aquilo que me identifica como sujeito. Então, a segunda onda, ela vem nesse modelo
amplamente cognitivo. Dentro desse pressuposto, nasce a terceira onda, então, como uma outra perspectiva. É importante vocês saberem que essa divisão de primeira, segunda e terceira onda foi pensada pelo Reis mesmo, ele é o primeiro a trazer isso, numa proposta de diferenciar o que eram as abordagens mais comportamentais, o que são as abordagens mais cognitivas e o que vem a ser essas abordagens mais contextuais ou de terceira geração ou de terceira onda, que trazem aí uma perspectiva um pouco diferenciada no seu contexto teórico e de aplicabilidade. Então, aqui para a gente entender um pouquinho sobre essa primeira onda, nós temos ali, né, o Watson, Pavlov, Skinner, o Titchener, Thorndike, a Mary, né, o Jacobson, que fez todo um protocolo de relaxamento muscular progressivo que a gente utiliza muito até hoje. Então, toda essa galera aqui, eles trabalharam terapias muito mais comportamentais. Eu queria chamar a atenção para vocês, porque muitos nomes aqui são conhecidos, mas a Mary é uma pessoa que merece muito a nossa atenção, não só por ela ser mulher, mas porque ela trabalhou muito a questão da dessensibilização sistemática. E é tão pouquinho falado sobre ela, né? Ela se some ali dentro dos outros e ela é considerada a mãe do behaviorismo, porque ela teve um trabalho muito significativo de muitas técnicas que nós aplicamos até hoje. Então, em vez de explicar o comportamento em vários níveis de análise, essas teorias, elas buscam ser mais parcimoniosas, buscam principalmente enfatizar a instância em que se poderia predizer o que os organismos fariam sobre circunstâncias particulares e controlar ou alterar sistematicamente esses comportamentos utilizando esses princípios. Então, o objetivo aqui é entender o comportamento em muitos níveis de análise para que a gente possa compreender o seu processo de motivação, de execução, por que a pessoa faz o que faz, né? Então, a gente vai ter o behaviorismo metodológico em Watson, vamos ter o behaviorismo do Skinner, que traz aí a questão do comportamento respondente. O organismo, ele responde a um estímulo ambiental e é consequentemente atingido pela consequência dessa resposta, dessa interação, né? Então, nós vamos ter aqui uma série de eixos que vão explicar esse funcionamento comportamental do sujeito humano. Mas aqui nós estamos trabalhando com comportamentos de uma forma mais geral, controlados, randomizados. Nós estamos olhando para esses processos de uma forma mais específica do sujeito que se comporta. Nós nos comportamos para algum fim, nós nos comportamos para o quê? E quando nós temos algum comportamento que está mal adaptado, ou disfuncional, ou não efetivo, nós podemos então fazer um plano de intervenção de ativação comportamental, uma mudança de repertório, uma análise de contingências para entender por que a pessoa funciona como ela funciona e pensar quais são as mudanças aí que a gente vai fazer para que ela possa modificar ou ter um novo aprendizado, um novo repertório. Então, até hoje, dentro das teorias da aprendizagem, a primeira onda, ela traz um alicerce, uma robustez de base teórica muito precisa, né, tendo aí a tentativa e erro, o processo de seleção de motivação do organismo. Nós temos vários olhares a partir aqui, então, dessa primeira onda. É um alicerce fundamental para toda a psicologia. Mas nesse avanço, nós temos então a segunda onda. A segunda onda, como eu disse anteriormente, ela já vem numa pegada mais cognitiva, ela já foca no pensamento, né? O homem é um sujeito que pensa, que sente, que lembra, que memoriza. Como que é esse processo? Então, inicialmente a gente tem Bandura, que traz aí a teoria cognitiva social, no qual ele pontua que ao ver alguém se comportando e que ter esse reforço, a pessoa se comportou de tal jeito, teve um ganho, eu vou repetir esse comportamento, que nós nos comportamos de acordo com os nossos pares, com as pessoas que estão à nossa volta, né? E aí vem o grande teórico da TCC, o Beck,
que traz então uma outra visão de modelo cognitivo, inicialmente pensado para depressão, no qual ele começa a observar que as pessoas que estão extremamente deprimidas, elas pensam negativamente sobre si mesmo, negativamente sobre os outros e negativamente sobre o seu futuro. E ele entende que existem algumas crenças, coisas interiores que essas pessoas acreditam e acabam fazendo regras, que são regras, pressupostos, crenças intermediárias que vai fazer essa pessoa adoecer. E dentro desse processo, então, realizando uma reestruturação cognitiva, uma outra forma de pensar, uma outra forma de ver esse processo, essa situação, nós teríamos então uma melhora dos sintomas dentro de várias patologias. Então, o Beck ele inicia esse estudo dentro da depressão, mas ela também se amplia para várias outras patologias, intervenções clínicas, sendo muito utilizada, entendida como TCC padrão, é a base que o Beck traz para a gente. O Albert Ellis, ele construiu a terapia racional emotiva comportamental, a TREC, muito semelhante à proposta de Beck, mas o Albert Ellis ele traz ainda algumas modificações. Então, ele trabalha muito com o modelo ABC, enquanto o Beck trabalha com a conceituação cognitiva, né? Ele direciona mais essa questão do como eu sinto. Tá? Mas ambos aqui, né, todos esses três, eles pontuam na cognição, na percepção do sujeito. Então, não são as coisas que fazem a pessoa sofrer, é a interpretação que ela possui daquela coisa. E se eu interpreto desse jeito, se eu aprendi a ver dessa forma, se eu interiorizei esse conteúdo dessa forma, então eu posso reorganizar, reestruturar, ter uma outra forma de ver. E aí onde entra também os erros cognitivos, que são estruturas da nossa mente que direcionam formas, né, de ver, como o pensamento tudo ou nada, o pensamento de maximizar o negativo, então a pessoa só olha para o negativo, ou a maximização do positivo, a pessoa só olha o positivo e deixa o negativo de lado, a catastrofização, que é a pessoa que tem um probleminha e ela intensifica esse problema de uma forma muito intensa, né, muito além do que aquilo é. Então, esses são os erros cognitivos. São vários, né? E eles estão relacionados a esse processo de que o que causa o sofrimento ao sujeito, então, é essa base cognitiva, é esse pensamento que está diretamente relacionado ao que eu faço, ao que eu executo aqui do lado de fora. Então, automaticamente, se eu mudo os meus pensamentos, mudo a minha forma de ver, de pensar, mudo a lente do meu óculos cognitivo, o meu comportamento começa a mudar e outras coisas em minha volta começam a mudar também. Então, as intervenções cognitivas, elas são focadas na modificação de pensamentos, nas atribuições e no diálogo com o eu, que fossem disfuncionais ou irracionais. A gente começa a empregar isso, então, com tratamentos testados e comprovados. Então, tem muitos protocolos dentro das TCCs que são protocolos randomizados, né, com grande evidência científica. E nós temos aí a técnica de exposição, treinamento de habilidades e ativação comportamental. São algumas aí das estratégias das técnicas que são validadas cientificamente. E nesse processo, nós vamos ter, então, a terceira onda. É bem fácil a gente observar os eixos dessa ampliação, né? Porque na primeira onda, então, a gente tem uma visão amplamente comportamental. Na segunda onda, a gente tem uma visão extremamente cognitiva. E a terceira onda, ela veio que como uma forma de juntar esses dois pontos. Ela não necessariamente dar continuidade a uma outra ideia, mas ela faz, até podemos dizer que uma síntese, né? Então, aqui na terceira onda, a gente vai ter a terapia de aceitação e compromisso do Steve Reis, nós vamos ter a terapia comportamental dialética da Masha Linehan, nós vamos ter a FAP, né, da Mavis Tsai, que traz também um olhar completamente diferente daquilo que foi lá a primeira onda. Já são abordagens comportamentais, consideradas inclusive contextuais, porque levam em consideração o contexto,
e já direcionam toda uma prática diferenciada. Essa daqui é algumas que eu trouxe para vocês, até coloquei ali, e muitos outros, porque existem muitas outras abordagens que são consideradas de terceira geração ou da terceira onda, como as práticas baseadas em Mindfulness, o protocolo de Mindfulness aplicado ao estresse, à depressão. Então, nós vamos ter terapia focada na compaixão, na terapia do esquema emocional, nós vamos ter vários processos aqui, várias construções que estão interligadas a essa terceira onda. E o foco da terceira onda é a mudança de contexto, no qual pensamentos e emoções angustiantes são vivenciados, que talvez seja essa a marca registrada da terceira onda. Então, nós não olhamos para o sujeito em si, a gente não quer uma mudança do sujeito enquanto pensamentos e emoções, né? Nós entendemos o contexto. Você está sentindo isso porque existe esse contexto, porque existe essa base aqui. Então, há um processo de validação e de compreensão desses esquemas, desses processos interiores de cada um de nós. Então, vamos nos aprofundar na ACT, né? O Stives, ele pontua que ACT é para falar assim mesmo, como se fosse ação, como uma palavra, né? Então, a gente utiliza esse ponto. Uma das grandes bases da ACT, na verdade, ela nasce junto com a EFT, né? Nasce não, ela vai sendo construída aí junto com a teoria das molduras relacionais, que vocês vão ver muito durante o curso de vocês, porque entende-se que o sujeito é construído por linguagem. Nós precisamos da linguagem para sermos, para comunicarmos, para compreender. Por exemplo, nesse momento só é possível que você compreenda, sintetize as informações que eu estou passando para você em virtude de todo o arcabouço linguístico que você tem dentro de si. Então, isso acontece de uma forma automática, o nosso cérebro está evoluído para receber esse processo da linguagem, da construção da linguagem, pensamento, linguagem e ação. Mas, além disso, a teoria das molduras relacionais, ela olha para um outro eixo, que nós conseguimos aprender não somente a partir das nossas experiências, nós aprendemos também a partir de operantes verbais, que são coisas que não necessariamente vivemos, mas pensamos e aprendemos, absorvemos do outro através da linguagem. Essas regras muitas vezes vão ser difíceis da gente organizar, da gente trabalhar, vão causar determinado sofrimento. Sabe aquela coisa que te contaram e você continua guardando isso durante toda a sua vida? São regras que não existem num campo experiencial, mas são regras que existem num campo verbal, com N reforços sociais ou não, e em muitos momentos a gente deixa inclusive de viver pela consequência dessa regra, e a gente passa a viver somente pela regra. Né? Vou contar, por exemplo, a questão do emagrecimento. Então, a gente pode dizer que somos submetidos a uma regra de que a pessoa obesa é feia. Nós temos aqui um componente, uma regra, não necessariamente uma experiência, não tem como predizer que isso existe, né? Mas uma pessoa obesa, como eu sou, pode passar a sua vida inteira se considerando feia, tendo baixa autoestima, não cuidando da sua saúde, tendo condutas inflexíveis consigo mesmo, com a sua saúde, por conta desse verbal que foi dito, né? Por ser gordo, você é feio, por ser gordo, você não pode ser amado. E a pessoa vive em cima dessa inflexibilidade, não se permite viver um amor, não se permite se expor a situações prazerosas. Então, esses marcos verbais operantes, eles vão direcionar em muito a forma como a gente se direciona para as nossas ações comprometidas. Então, a linguagem é um conjunto de processos de aprendizagem baseados nesses operantes diretamente observáveis, porque a pessoa está falando, a gente consegue mapear esses operantes observáveis, que são destinados a explicar efeitos de linguagem no comportamento humano. Então, a gente deixa de visualizar a linguagem somente como um comportamento verbal. Ela é um pouco mais que isso. Ela traz outros processos, outras associações que vão ajudar a gente a compreender o modelo de funcionamento dos nossos pacientes, o modelo de sofrimento a qual ele está inserido e como podemos auxiliá-lo nesse processo de mudança de vida, de construir uma vida que vale a pena ser vivida.
apesar de todas as cores, de todas as coisas. Né? Então, a teoria das molduras relacionais, ela sugere que um meio mais viável de abordar pensamentos e emoções problemáticos pode envolver intervenções que ajudam a experimentá-los de outro modo, em oposição à tentativa sistemática de mudá-los ou reduzir a sua frequência. Então, eu não quero pensar, eu não quero fazer, eu não quero ver. A gente vai auxiliar a pessoa a entrar em contato com os seus pensamentos e emoções do jeito que eles são, do jeito que eles foram construídos. A gente vai flexibilizar essa regra, né? A pessoa gorda não pode ser amada. Eu não vou buscar evidências. Ah, mas quantas pessoas gordas existem que são amadas? Mas será por quê? Qual é a construção disso? Não. Simplesmente eu vou entrar em contato com isso. Porque além de pessoas gordas poderem não serem amadas, já flexibilizei, outras pessoas também podem não ser amadas. As pessoas não são obrigadas a amar uns aos outros, certo? Então, essa determinante, a gente precisa analisar essa flexibilidade dentro dessas regras previamente estabelecidas. Mas isso vai ficar um pouquinho mais compreensível para vocês no decorrer da nossa aula e no decorrer do curso como um todo. Então, a ACT, ela vem dessa estreita ligação entre uma ciência experimental básica e aplicada, que tem muito lá na primeira onda e que está sendo predita, né, direcionada pela RFT e pela ACT. Então, a gente tem aqui, de fato, uma ciência experimental, uma ciência aplicada, né, baseada em evidências, baseadas em um processo que funciona, que a gente consegue aplicar isso e ver, de fato, uma função, uma eficácia, né, sermos efetivos enquanto terapeutas junto aos nossos pacientes. E o futuro com a ACT, né, com todas as terceiras ondas, é que a gente possa produzir uma família de tratamento mais adequado ao desafio do sofrimento humano. E a ACT traz uma visão completamente diferente de tudo que a gente viu até esse momento na psicologia, o que é extremamente interessante, que é essa visão do sofrimento humano. Que viver é sofrer, que em algum momento da vida nós vamos sofrer. Não tem como estarmos livres do sofrimento totalmente. Nós vamos sofrer por amor, sofrer pela morte de alguém, sofrer por um emprego, sofrer porque um projeto não foi aceito. Nós vamos sofrer. Nós sempre vamos estar direcionados a algum nível de sofrimento durante a nossa vida. E isso, se não for tratado com flexibilidade, causará aí as patologias. Então, é bem interessante pensar que a gente sofre pela linguagem. A gente sofre por essas construções modulares, essas molduras que a gente dá para as experiências, nos privando de algumas experiências que seriam agradáveis e nos colocamos em ações que nos fazem adoecer. Né, porque a gente quer fugir do sofrimento e acabamos encontrando mais sofrimento nessa jornada. Então, trazendo essa questão do sofrimento humano e a evitação experiencial que a ACT traz de uma forma sublime e que quase a gente não encontrava isso dentro da psicologia, né? E que vem aí trazer uma mudança de paradigma, inclusive na nossa própria prática profissional. Porque quando a gente fala para o nosso paciente de que a felicidade não é algo concreto na vida humana, de que viver é sofrer, de que viver implica em dor, de que em algum momento você vai ser frustrado, em algum momento você vai passar por um nível de estresse psicológico e adoecimento, consideravelmente em grandes processos desafiador. E aí, o que a gente acaba visualizando aqui de bem diferente dentro desse olhar da terapia de aceitação e compromisso? Primeiro de tudo, e o mais importante de todos, é que o terapeuta não altera os pensamentos ou atenua emoções angustiantes do cliente. Esse não é o nosso papel. Então, nós não vamos fazer com que os nossos pacientes se sintam melhor, tenham pensamentos mais funcionais, mais leves, diferentes. Esse não é o nosso papel. O nosso papel vai ser trabalhar a aceitação. Aceitar a vida como ela é, aceitar o movimento, o contexto, aceitar o panorama a qual eu estou inserido, aceitar esses processos de desconforto aversivos que eu carrego dentro de mim, enquanto pensamentos, memórias e emoções. Então, a gente trabalha muito esse processo da validação, aceitação e mudança.
né? E aí a gente pode entrar num questionamento muito interessante, que é sobre o conceito de felicidade. Os animais não humanos, eles existem muito pouco para se considerarem próximos e aparentemente serem felizes, né? Você não vê nenhum cachorro assim, ai meu Deus, acho que eu comi ração demais, acho que eu lati de uma forma diferente, ele vai me abandonar, né? Então, os animais, eles precisam de poucas coisas para se sentirem bem, para se sentirem felizes. Eles não têm esse processo de ruminação, de ficar olhando para suas dores, né, dentro desse processo de sofrimento. E isso é muito significativo porque o ser humano é o único animal que faz isso. Então a gente pode sofrer, por exemplo, por uma situação que a gente ainda não viveu. A gente pode sofrer aqui agora no hoje uma situação que já aconteceu lá atrás e que não está mais presente hoje. E eu evito essa experienciação. Eu evito entrar em contato com essa memória, com essa emoção, com esse momento, e isso gera um sofrimento considerável, né? E aí a gente tem então uma construção verbal. Existem os processos normais da linguagem que vão transformar drasticamente a experiência humana, resultando na capacidade de avaliar pronta e frequentemente todos os aspectos de maneira negativa. Então, nunca é bom o suficiente, poderia ser mais, né? Então, nós temos aí processos normais da linguagem que sofrem essa avaliação. Estamos sempre com essa criticidade, com essa avaliação do fazer, avaliação da experiência, determinando emoções e todo esse processo. Então, dentro da terapia de aceitação e compromisso, nós também vamos ter um conceito de normalidade dentro do sofrimento humano. É a suposição de que o estresse psicológico acentuado é parte normal da experiência humana. E, inclusive, direciona-se que em algum momento da vida, algum de nós, algum sujeito, pode, inclusive, fechar critérios para diagnóstico de algum transtorno mental, de acordo com os manuais, né, dentro dessas particularidades. Por quê? Porque nós passamos por experiências traumáticas, porque nós vamos passar por situações que vão causar um estresse natural. Nós vamos ser demitidos, vamos perder um ente querido, vamos ter um rompimento de um relacionamento, podemos partir por um processo de falência, um grande endividamento, vamos ter problemas políticos. Então, em algum nível de construção dessa vida, nós vamos ter sim um estresse psicológico acentuado. E isso é normal à existência humana. Isso é natural do sujeito humano. E aí vem a eficácia comportamental. Qual é a ideia da gente ser eficaz dentro do nosso comportamento? Independente da presença de pensamentos desagradáveis, pensamentos e emoções desagradáveis, de maior ou menor potência. Então, não é eu só vou tratar as pessoas bem quando eu me sinto bem. Eu só vou para a academia, eu só vou para o médico, eu só vou trabalhar se eu me sentir bem e eu tiver pensamentos bons. Esse desconforto que eu estou sentindo, não vou nem sair de casa. Né? Não, imaginem evitar experienciar qualquer nível de ansiedade e dor. Então, eu não vou me experienciar a essa apresentação porque eu estou com medo. E eu não gosto de sentir medo. Ninguém gosta de sentir medo, é desconfortável, né? Então, eu deixo de experienciar esse momento de troca, de olhar profissional, de passar conhecimentos, em virtude de evitar o medo, de evitar essa problemática. Então, aqui, a gente tem os principais eixos que vão direcionar a prática da terapia de aceitação e compromisso. Então, a nossa ideia é trazer esse padrão de normalidade, de trazer tudo bem, eu te entendo, a vida é difícil mesmo, viver é pancada. Tem hora que a gente não vai saber o que fazer, tem hora que vai parecer que tá tudo perdido, mas ainda assim é possível a gente se organizar dentro de uma eficácia comportamental, ainda assim com essa dor que você está sentindo, é possível pensarmos em ações comprometidas, ainda assim é possível agir, mesmo através da dor, mesmo através desse mal-estar, ainda assim a gente consegue ter ações comprometidas. Esse é o cenário principal aqui da terapia de aceitação e compromisso. Então, como que seria essa evitação experiencial de forma escalonada?
Claro, gente, que de uma forma mais fácil de eliminar o sofrimento da nossa vida é simplesmente não nos expor àquilo que nos faz sofrer. Amar, por exemplo, estar num relacionamento é um processo de vulnerabilidade, né? É um processo de estar ali direcionado a algum nível de sofrimento. Porque eu posso não ser amado, posso ser traído, essa pessoa pode não corresponder às minhas expectativas, ou ser um relacionamento, né, que me deixa aí desconfortável, me ativa ciúmes, outras coisas que também eu não gosto de sentir. Então eu evito relacionamentos, eu evito amar. Eu evito a ação para que eu não sinta a dor emocional. Só que ao mesmo tempo, para mim, construir família é algo muito importante. E eu me sinto muito mal de não ter uma família, eu me sinto para baixo. Então percebam que evitar o amor não me faz mais feliz, né? Continua sendo uma problemática em longo prazo. Eu não estou sendo traída, eu não estou sofrendo com nenhuma complexidade dos relacionamentos, mas ainda assim também não consigo construir uma família, não consigo ter uma relação afetiva dentro dos meus valores, dentro daquilo que eu quero construir por uma vida que vale a pena ser vivida. Então, o primeiro ponto é a gente entender a evitação experiencial como o ato de tentar evitar pensamentos, emoções, memórias e outras experiências desagradáveis. Não quero pensar sobre isso, não quero lembrar desse dia, não quero entrar em contato com esse conteúdo. A gente faz isso muito com os nossos traumas, com as dores que a gente carrega. E quanto mais, gente, funciona tipo uma desensibilização mesmo, né? Quanto mais você deixa essa memória vir, esse momento vir, até porque a gente não tem como controlar os nossos pensamentos. Eles vêm e vão numa intensidade surreal, né? E o nosso pensamento pode criar qualquer coisa. Se eu falar para vocês, por exemplo, gente, eu viajei para África e vocês acreditam que eu vi um elefante rosa com asa e ele estava pendurado numa árvore de cabeça para baixo? É surreal essa fala que eu trouxe para vocês. Não existe, não é concreto, mas a mente vai criar a savana, vai criar a arvorezinha, o elefantinho de cabeça para baixo, rosinha, com as asinhas, mais ou menos parecido com o morcego, só que grandinho. Não sei como vocês pensaram aí, né? Mas essa mente, ela é extremamente criativa, ela constrói N coisas. Então, dessa forma, quando a gente tenta não pensar, quando a gente tenta não entrar em contato com isso, quase sempre isso vai se tornar muito mais latente, vai ter variações, vão ter intensidades diferenciadas, e isso vai trazer um certo de incômodo e sofrimento, né? Essa ação, ela vai oferecer um alívio inicial. Óbvio, eu deixei de entrar em contato com aquilo que dói, eu deixei de usar o sapato que aperta, mas ainda assim não uso aquele sapato lindo, brilhante, né? Ainda tem um a mais aí. Mas os nossos problemas e tormentos vai ficando pior no longo prazo. Por quê? Se você não entra em contato com esse pensamento, com essa memória, você está criando pouca resistência em relação àquilo, né? Você está criando como resistência, resiliência, né? Quanto mais você se dispor a essa emoção confortável e dizer, eu estou triste, isso é tristeza, eu estou sentindo tristeza. Eu estou triste porque aconteceu esse fato comigo. E eu estou triste. Eu não evito a tristeza, eu não vou buscar uma compensação em alguma coisa, ou não vou, deixa isso pra lá, tô triste não, deixa eu dar um sorriso no rosto, tô feliz, vamos sair hoje, vamos, tô precisando me animar. Então, isso são estratégias para a gente não viver a tristeza, para não viver esse aversivo, né? E isso vai impedir a gente de experimentar a vida de forma plena, porque viver é sofrer. Então, não tem como a gente sair dessa só com coisas maravilhosas, coisas boas. Então, a gente precisa sim estar exposto a essas experiências vivenciais que trazem aí algum desconforto, tanto emocional, né, quanto até experiencial mesmo. E isso vai afastar a gente de uma vida significativa, valorizada e vital. Por quê? Lembram do exemplo do amor? Eu falei também da questão da obesidade. Eu, por exemplo, gosto muito de ir para rio, banho, eu gosto muito de ir para o mar, eu adoro isso. Mas eu sou uma pessoa gorda.
e durante muito tempo foi me dito que esses lugares não eram para mim, que eu não podia usar biquíni, que eu não podia usar roupa de banho, que as pessoas não gostam de ver o meu corpo, que o meu corpo é feio, inadequado. E eu me sentia muito mal por isso. E eu não ia para esses lugares porque eu não gostaria de sentir o olhares das pessoas, a rejeição, os comentários, porque isso me fazia sofrer. Mas ao mesmo tempo que eu não entrava em contato com o olhar dessas pessoas, com essa situação desconfortável, eu não estava fazendo aquilo que eu gostava. Tomar banho de rio, tomar banho de mar, ir pra piscina, nadar, me divertir. Então, quando eu decido me experienciar e não evito mais esse desconforto dos olhares, das regras, eu resolvo flexibilizar esse processo, então eu consigo ter, de fato, uma vida valorizada, né? Mas nesse processo a gente evita e acaba se perdendo dos nossos valores. E o estresse é uma parte da existência humana que geralmente não pode ser evitado. Gente, se vocês tiverem a forma da felicidade plena aí, vocês compartilham, porque isso não existe, assim. E é muito complexo hoje, dentro das redes sociais, dentro da mídia, dentro desse processo de que uma vida só feliz só vale a pena de você, é o seu esforço, meritocracia e não sei o quê. Gente, a vida é muito complexa. E tem uma galerinha que veio no nível máximo ali de dificuldade do videogame, que é muito complicado, que a gente tem que se esforçar muito mais para se regular emocionalmente, que a gente tem que se esforçar muito mais para aprender um conteúdo, para prestar atenção numa aula. Por exemplo, gente, eu não comentei aqui no início da nossa aula, mas eu tenho diagnóstico de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu sou hiperativa, deu para perceber aqui pelos movimentos. E ser assim foi muito sofrido durante toda a minha vida, né? Eu vim aqui no nível mais hard do videogame da vida, né? Isso naturalmente eu vou ser inadequada em algum momento. Naturalmente eu vou me perder na minha fala aqui enquanto eu explico para vocês. Naturalmente, em alguns momentos, eu posso até ter uma fala desorganizada por conta desse cérebrozinho que aqui tá hiperativo, tá funcionando a mais de 1000. Por quê? Porque eu estou falando de um assunto que eu gosto, estou trazendo isso para pessoas que eu acredito que querem muito aprender e que vão compartilhar isso comigo. Então, tem muitas coisas direcionadas aqui. Imagina se, por ser TDAH, por ter essa dificuldade, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, eu simplesmente dissesse assim: não vou gravar essa aula, não vou fazer essa aula porque eu vou me atrapalhar, os alunos podem não entender, eu posso trocar alguma palavra, algum conceito, falar algo de uma forma que as pessoas não entendam muito bem, ser mal compreendida, porque às vezes eu falo muito rápido e isso acaba acontecendo. Não vou dar essa aula, não. E aí, tudo bem, eu evitaria o sofrimento, a angústia de ser corrigida ou de não ser compreendida, de receber um feedback negativo, mas não estaria ainda assim feliz, porque eu gostaria muito de estar dando essa aula. Eu amo falar, eu adoro falar e eu adoro ensinar esses temas, esses eixos, que são coisas que me fazem ter sentido, né? Fazem ter sentido a minha vida, fazem a minha vida valer a pena. Então, percebam que está aqui dando essa aula, tendo um cérebrozinho hiperativo, tendo um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e sendo uma pessoa gorda, são muitas evitações experienciais que eu poderia ter. São muitos eixos de não viver uma vida significativa. Isso é, por si só, um grande nível de sofrimento. Não precisa acontecer muita coisa na minha vida para que de fato eu tenha um sofrimento, né? Existem marcadores biológicos aqui. Existe uma filogênese e uma antogênese que já trouxe um determinado grau de dificuldade e que, se eu não tiver a consciência desse processo, eu vou fazer a evitação experiencial e não vou construir uma vida que vale a pena ser vivida dentro e de acordo com os meus valores. Então, entrando agora para um novo eixo, que é a aceitação. Como assim aceitação?
Aceita que dói menos? Aceita e deixa aí, né? Aceita a passividade. Aceitação não é isso, gente. Aceitação é você dizer assim, ok, isso é assim. E o que eu posso fazer com isso agora? Ok, eu vim com esse cérebrozinho quimicamente aqui, neuroquimicamente modificado. E agora, o que eu faço com isso? Ok, cresci num ambiente invalidante, sofri vários tipos de negligência, tenho um transtorno de personalidade, sou uma pessoa obesa, sempre fui desde pequenininha, sofri bullying. Eu aceito a minha história, eu aceito os meus aversivos, eu aceito as minhas dores, eu aceito aquilo que me constitui enquanto eu, enquanto sujeito. Esse processo de aceitação vai fazer com que a gente consiga se comprometer com comportamentos mais direcionados aos nossos valores. Enquanto a gente fica fixo e isso não deveria ser assim, isso é injusto, isso é aquilo, isso é outra, e isso vai crescendo e vai causando um intenso sofrimento. Então, a aceitação é aceitar que o estresse psicológico faz parte da existência humana. Gente, alguém vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, humanidade compartilhada, em algum momento a gente vai sofrer. A gente pode não sofrer na mesma intensidade, na mesma vibe, né, com a mesma estratégia, pelo mesmo conteúdo, mas o sofrimento ele está relacionado, o estresse psicológico faz parte da existência humana. Não há como evitar o estresse psicológico, não há como evitar o sofrimento. A evitação experiencial vai diminuir a sua qualidade de vida. Então, se trancar em uma bolha e se colocar distante de tudo aquilo que pode construir para você uma vida que vale a pena ser vivida, vai diminuir a sua qualidade de vida. Então, aceitar a angústia que surge ao buscar uma vida plena. Gente, quando a gente está procurando um emprego, que a gente está ou se revelando, alguma coisa, portas vão se fechar na nossa cara. Vai ser angustiante isso. Vai ser angustiante cada dia, cada desafio, cada projeto novo, né? E é isso mesmo, é a gente aprender a aceitar essa angústia, essas borboletas no estômago, esse desconforto, esse medo, esse receio, inclusive essa tristeza também, né? Porque a gente tá buscando uma vida plena e isso implica em algum nível de sofrimento, né? E a não aceitação da nossa experiência, a gente quer a aceitação como ela é e não como a sua mente diz. Esse ponto é muito importante para a gente lembrar lá da RFT, né? Nós não é a aceitação da sua experiência como ele literalmente a percebe, como o paciente percebe, como eu percebo a minha experiência, mas sim como ela é e não como eu digo ser. Por exemplo, quando eu vou para a praia de biquíni, tudo bem, algumas pessoas vão olhar para o meu corpo e vão achar estranho, mas as pessoas vão, de fato, me humilharem, me olharem com desdenho, não sei, não experienciei isso, mas na minha cabeça já tem todo um cenário, eu chegando na praia de biquíni, todo mundo olhando assim, virando, né, tipo, e taca latinha em mim, e não sei o que lá. Percebe que a nossa mente faz toda uma catástrofe surreal e que a gente não experienciou de fato isso. Então, não é como a gente percebe essa situação, mas sim como essa situação é. E o mais importante de tudo, como ela é hoje, agora, neste momento, neste contexto, neste eu deste momento, que isso é extremamente importante. Então, antes de apresentar o Hexaflex, eu quero muito trazer para vocês a Matrix da ACT, que faz com que a gente entenda essa construção interna do sujeito, né? Então, ali a gente processa o 1 e o 2, ali a parte verdezinha e azul, ela está relacionada aos conteúdos internos do sujeito, e o 3 e o 4 estão relacionados às questões externas do sujeito. Então, quando eu vou aqui para o eixo 1, né, para o verdinho, e ele diz assim, quem ou o que é importante? Então, o que é importante para mim? Lembra que eu falei para vocês que para mim é importante ir à praia? Que para mim é importante tomar banho de rio? Que para mim estar em contato com a natureza é muito importante. E aí no 2, que obstáculos internos aparecem? O medo da rejeição, o medo do desconforto, de me sentir inadequada, a sensação de angústia, o desconforto ali comigo mesma.
certo? E aí, vamos lá, o que podemos ver você fazendo depois? O mais correto, dentro de uma vida inteira, seria não ir pra praia, não ir pro rio, não usar biquíni, e só tomar banho de piscina dentro da casa dos amigos e de roupa, de bermuda e tudo mais, para ninguém ver esse corpo e para eu não entrar em contato com esse sentimento de inadequação, com esses olhares tão distorcidos em relação aos julgadores, em relação ao meu corpo. Mas o que eu posso fazer depois? Dentro desse aspecto, vamos pensar de uma ação comprometida. O que eu posso fazer para me aproximar do que é realmente importante? O que eu posso fazer para, de fato, estar tomando meu banho de praia, tomando meu banho de rio, porque em contato com a natureza, porque isso é muito importante para mim. Isso me traz um senso de bem-estar, isso me faz bem. E o que eu posso fazer? Então, eu posso começar, por exemplo, a ir para uma praia que não tenha tantas pessoas. Eu posso comprar um biquíni com o qual eu me sinta mais confortável, um biquíni que realmente se adeque ao meu corpo, que eu não me sinta incomodada. Eu posso ir para locais menos movimentados ou um local com algumas pessoas de confiança. Então, aqui é a gente pensar nesses aspectos. Então, o que é importante para mim, quais os obstáculos internos de atingir o que é importante para mim, o que eu me vejo fazendo depois disso, de entrar em contato com esse sentimento e qual a ação comprometida, o que eu posso fazer para me aproximar daquele meu grande valor. Então, percebam que o 2 e o 3, ele nos afasta, e o 1 e o 4, ele nos aproxima daquilo que é importante pra gente, né? Então, quando eu aprendo a lidar, a suportar, a tolerar esse monte de desconforto interno, eu posso, então, executar o 4 e atingir o 1, que é o nosso grande objetivo dentro dessa construção de uma vida que vale a pena ser vivida. E aí, nós temos o modelinho que explica o processo psicopatológico, inclusive, de observação dentro da terapia de aceitação e compromisso. O Hexaflex, ele é um modelo unificado de um conjunto de processos coerentes que vão ser aplicados com precisão e profundidade a vários problemas clinicamente relevantes. A gente consegue fazer uma leitura de N processos clinicamente relevantes, de N transtornos, dentro do Hexaflex, colocando em base o funcionamento e adaptabilidade do ser humano, né? Então, nós vamos ter alguns eixos aqui. Esse daqui seria o eixo da inflexibilidade psicológica. Então, nós vamos ter uma atenção inflexível, nós vamos estar em esquiva experiencial, não quero entrar em contato com aquilo que eu tenho, eu vou estar fundido cognitivamente com o que eu penso e sinto, então eu não entendo que eu sou quem pensa, que eu sou quem sente, eu vou achar que eu e meu pensamento é tudo uma coisa só, que o fato de eu ter pensado que eu vou ser humilhada quer dizer que de fato eu vou ser humilhada, quer dizer que o que a minha memória disse fulano tá com raiva de você realmente é isso. Então, você se funde a todos esses processos. Apego a esse self conceitual, aos conceitos que você construiu dentro dessas molduras relacionais. Nós vamos ter uma ruptura de valores, né? Porque a gente está distante da flexibilidade, a gente está distante daquilo que nos aproxima. E aí a gente vai ter uma impulsividade e uma perseveração na evitação, né? De sempre estar direcionado a esse ponto. Então, esse aqui é um modelo de sofrimento, de inflexibilidade psicológica. O que é a inflexibilidade psicológica? Gente, é exatamente essa ausência de adaptação, né? Veio um BO, e aí, o que eu faço com isso? Eu tô acostumado a ir por esse caminho, a rua tá interditada. E agora, por onde eu vou? Né? Mas me disseram que ali é perigoso, será que é mesmo? Nossa, e aí? Mas por que ir? Acho que eu vou voltar para casa. Então, é ter esse olhar adaptável a tudo e aos processos que a gente vivencia no dia a dia, sem deixar que isso nos cause um sofrimento de forma significativa. Aqui já é o processo amplo de trabalho que a gente faz na clínica, dentro da terapia de aceitação e compromisso. Então, o nosso foco é promover junto ao nosso paciente um movimento de abertura,
Depois, o movimento de consciência e o movimento de engajamento. A abertura é trabalhar essa aceitação, é trabalhar essa difusão. Você já não é mais o seu pensamento e o seu sentimento. Você é quem pensa, você é quem sente. Você está no controle da situação, desses conteúdos internos. E a gente pode trabalhar isso de N formas, né? Ter consciência do momento presente, dar uma atenção flexível ao que eu estou vivendo agora, ao que eu estou nesse momento. Então, mas a minha vida sempre foi tão sofrida. Tá, mas e hoje? Como que é a sua vida? E hoje, quais são as suas potencialidades? Hoje, aqui agora, não temos talvez esse sofrimento hoje, agora, nesse momento, e sempre tendo o self como contexto, o eu como eu estou nesse contexto, nessa função, nesse processo. E isso vai trazer o engajamento, de estar mais direcionado aos meus valores, de entender quais são os meus valores, porque muitas vezes a gente não sabe, e quais são as ações comprometidas, o que eu posso fazer, o que eu posso experienciar para atingir os meus valores. E aí, então, conseguir ter uma vida que vale a pena ser vivida. E a flexibilidade psicológica é, então, estar aberto às experiências da vida, sejam como elas forem, sejam das formas mais danosas ou mais maravilhosas, mais difíceis, mais estressantes, mas é estar disposto a vivenciar a experiência pela própria experiência e fazer o melhor que podemos em cada um desses momentos. E através de cada experiência observar o que eu preciso desenvolver mais, que habilidades, que potencialidades, como que eu posso lidar um pouco mais com essa situação. Então, além de tudo isso, a gente sempre vai ter ações comprometidas em estarmos constantemente direcionando essa flexibilidade a novas habilidades, a novo manejo e a suportar esse desconforto dentro de mim. Sofrer faz parte da vida e tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente tá aqui junto, mas nós podemos trabalhar com uma flexibilidade de direcionar uma vida que vale a pena ser vivida. Diante disso, eu trago para vocês uma frase que eu amo do Skinner, que é: não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja pronto a mudar novamente. Não aceite nenhuma verdade eterna. Experimente. Então, Skinner aqui está dizendo pra gente que a ciência sempre vai avançar, que sempre vão existir novas práticas. E é isso que as abordagens de terceira onda trazem. É isso que a terapia de aceitação e compromisso traz. Um novo jeito, uma nova forma, sempre baseado em evidências e sempre pensando no bem-estar e na qualidade de vida dos nossos clientes e nosso também. Porque em todos os momentos, para a gente fazer a aplicabilidade da terapia de aceitação e compromisso, que envolve validação, que envolve mindfulness, que envolve práticas de metáforas, envolve vários processos técnicos, nós vamos ter que experienciar e vivenciar cada um deles. Então, isso é extremamente importante para que você consolide a sua prática, consolide os conceitos básicos da terapia de aceitação e compromisso e que você possa ter, de fato, uma prática clínica eficiente, ok? Então, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Me coloco à disposição para as perguntas e até mais!